Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasca em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Vamos falar muito do jogo de amanhã, né? Finalmente o Vascão tá de volta à elite do futebol brasileiro contra o Atlético. E para isso eu vou trazer aqui o Hulk, falando aí na Rádio Itatiaia. Será que ele vai jogar amanhã contra o Vasco? Tá numa sequência de jogos aí, bastante jogos o Hulk vem fazendo. Maurício Barbieri também falou alguns pontos interessantes aqui pra gente trocar uma ideia. Já posso antecipar aqui, ó, o 10 tá fazendo falta, família vascaína. Vamos trazer aqui o Edmundo, que disse o seguinte, eu quero ver se você concorda com ele. Tem muito vascaíno aí que tá contrariado com esse time do Vasco, mas segundo o Edmundo, você trazendo aí duas peças pesadas, de muita qualidade, você já muda o patamar desse time, família vascaína. Vamos resenhar sobre isso. Agora, eu preciso falar aqui de Matheus Cocão. Que é isso? O que houve? Eu sei, cara, que tem muito torcedor otimista, né? Que vai falar assim, cara, eu não vou falar do Matheus Cocão até ele entrar em campo, pra gente ver realmente se o cara tem potencial, se vale a aposta. Eu não sou contra apostas no Vasco, cara. Muito pelo contrário. Até no ano passado, quando a gestão de merda tava ali no comando, eles contrataram o Eric, eu sempre falo isso aqui, né? O Eric, o Zé Santos, eu falei assim, porra, beleza, cara, vale a aposta. Um foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, outro artilheiro do Campeonato Catarinense, beleza. Não renderam, linha na pipa, vai com Deus. Agora, Matheus Cocão, qual é o motivo dessa aposta? Qual é o motivo dessa contratação? Eu acho que tem ninguém que possa explicar isso, nem o próprio Matheus Cocão, com todo o respeito. Vamos trazer aqui um jornalista, né? Tava até acompanhando esse áudio lá no Atenção Vascaínos, queria passar aqui pra gente trocar uma ideia. Olha isso. Começou a temporada como titular e também não desenvolveu. Um atleta que ficou claramente marcado por atuações ruins. E acabou muito criticado pelo torcedor do Náutico, que parecia muito impaciente com o futebol desempenhado pelo Matheus Cocão em campo. Por isso trato essa contratação como uma surpresa. O Náutico tem outros atletas no elenco de muito potencial. O atacante Caion, que é um jogador de mais velocidade, 18 anos. O próprio atacante Júlio, de 22 anos. São atletas que têm muito potencial e com um grande potencial para evoluir. Eu não sei se o Matheus Cocão vai conseguir evoluir no Vasco. Talvez o Vasco encontre lugar e espaço para ele desenvolver. Aqui ele não mostrou muita coisa não. Eu até me surpreendo com essa ida do Matheus Cocão para o Vasco. É um atleta que veio do futebol do Pará aqui para o futebol de Pernambuco. E no momento ele não vinha sendo utilizado pelo técnico Dado Cavalcante. O Náutico tem o Jean Mangabeira, volante, o paraguaio Juan Galto, o próprio Souza, que faz a função também, o Natan Santos, que veio do futebol carioca para cá, e o Matheus Cocão é a quarta ou quinta opção. É um jogador, nesse momento, preterido no elenco do Náutico. Tá aí, família, com essas credenciais, né, de um jornalista que acompanha de perto o futebol do Cocão e dizer que ele é a quinta, a quarta, a última opção hoje do elenco do Náutico, é brincadeira, né? É brincadeira. O que foi feito é brincadeira, né, família vascaína? Eu fico realmente sem palavras aí com essa contratação do Vasco. É aquilo que muita gente com certeza tá pensando, né? Para apostar no Cocão, por que não foi lá, olhou pra base, sobe algum jogador aí com potencial, que com certeza você vai achar aí vários Cocão lá na base do Vasco, ou até melhor, família vascaína. Já que a gente tá falando aí do Cocão, eu queria trocar uma ideia com vocês rápida sobre o Rossi, né? A gente viu aí que o Rossi tá sem clube, tá livre no mercado, se despediu aí do seu último time lá na Arábia Saudita, e eu queria saber de vocês, né? Um jogador de 29 anos, que teve uma boa passagem ali com o Pofechô, né, em 2019, sem sombra de dúvida, ajudou muito o Vasco a sair do rebaixamento e conquistar aquela vaga na Sul-Americana. Mas cabe nesse Vasco de hoje, família vascaína, tempo? Quero sua resposta aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. E aqui vai a minha. Eu concordo com muita gente que acha o Rossi limitado. Ele é um cara esforçado, é um cara identificado com a torcida pela entrega. Tem alguns pontos que a gente poderia colocar nessa contratação. Salário, se não fosse muito alto. Tempo de contrato também. Se fosse uma coisa boa pro Vasco, um custo-benefício, podemos dizer assim, interessante financeiramente, eu contrataria sim o Rossi. Agora, um investimento alto, salário alto, de forma nenhuma. Porque vocês podem até discordar de mim, mas eu acho o Rossi um cara que poderia acrescentar mais no PEC.
ou se o Peck continuasse titular, o Rossi seria uma peça interessante para entrar no segundo tempo, uma característica diferente, já que o Rossi joga pelo lado direito e ele a perna boa dele, então para chegar no fundo, aqueles tapas que ele gosta de dar, cruzamentos pro Pedro Raul, ser um parceiro ali do Pedro, eu acho que seria um nome interessante, mas pontuando essas questões aí que eu falei, né, financeira, né, família vascaína, eu acho que ele poderia agregar mais que o Peck. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas trouxe aqui para debate. Eu não fujo do debate, família vascaína. Vamos seguir aqui o nosso vídeo para falar do confronto de amanhã. Finalmente estamos de volta à elite do futebol brasileiro. E rapaz, quem diria, eu tô vendo muito vascaíno aí contrariado, inclusive fiz um meio que desabafo aqui ontem. Mas é isso, o Vasco tá aí. Não vai mudar muita coisa para a estreia do campeonato. A próxima janela agora é só no dia 3 de julho, não deve chegar ninguém. E é dessa forma que a gente vai encarar aí os 13 jogos até a próxima janela. E começa amanhã essa decisão aí já contra o Galo. Será que o Hulk vai estar em campo, família vascaína? Se liga no que ele falou. Família, eu sempre pontuo aqui, né, que o Hulk é um monstro, apesar da idade, fisicamente. Mas até ele ali, né, falou, a sequência de jogos tá pesada, a gente joga contra o Vasco na estreia do campeonato, depois Libertadores, então uma sequência aí dura de jogos aí pro Galo, né, família vascaína. O Maurício Barbieri falou sobre essa situação na coletiva e que o Vasco tem que aproveitar. Vamos lá. Eu acho que é possível que traga uma vantagem no sentido da gente conseguir ter um elenco mais descansado, vamos dizer assim, melhor recuperado entre as sequências dos jogos. Talvez no primeiro, segundo jogo isso não tenha um peso tão grande, mas com certeza, à medida que os jogos vão passando e os adversários vão tendo sequências maiores de 5, 6 jogos sem uma semana aberta, isso tende a trazer um desgaste e um peso importante. E a gente tem que saber usar isso a nosso favor, tentar manter a identidade de ser uma equipe intensa, agressiva, que propõe um jogo num ritmo elevado, e é possível que os adversários sintam isso em algum momento e a gente possa ter vantagem. Tá aí, família. Ainda bem que o Maurício Barbieri entende dessa forma, nessa questão de intensidade, botar correria sobre os nossos adversários, né? Porque realmente eles estão tendo aí muitos compromissos. Para você pegar aqui como exemplo, ó, do jogo do América Mineiro, da decisão, né? Que eles ganharam de 2-0, ao jogo do Brasil de Pelotas, 4 jogadores permaneceram, jogadores importantes, né? O Everson, o Zaratio, o Hulk e também o Gemerson, zagueiro. Então eles estão realmente fazendo aí muitas mudanças no time do Galo, né? O Kudê. Só que contra o Atlético Paranaense, eles têm uma decisão, né? Já que perderam o jogo na estreia contra o Libertad. Então vamos ver o que eles vão fazer. Nesse jogo, por exemplo, contra o Brasil de Pelotas, o Paulinho foi poupado. De repente, nesse jogo, eles vão poupar aí o Hulk, pensando na decisão contra o Atlético Paranaense, sem sombra de dúvida, sem o Hulk ali em campo, vai nos ajudar bastante, família vascaína. Agora eu vou seguir aqui o nosso vídeo, porque segundo o Paulo Braz, o Vasco teria aí 90% do elenco iniciando o Campeonato Brasileiro. E a gente vai iniciar o Brasileiro sem uma peça muito importante aí, que é aquele meia armador, um camisa 10. Maurício Barbieri falou ontem isso na coletiva, esse nome vai fazer falta, família vascaína. Ou essa peça, né, vai fazer falta. Se liga só. Eu acho que o Paulo e o Luiz falaram bem, é uma posição que a gente vem buscando desde dezembro, desde que eu me apresentei. A ideia é que a gente tivesse conseguido achar esse nome, mas a gente não conseguiu por diversas razões. E a partir do momento que a gente não tem, eu preciso buscar soluções e alternativas. O Alex é alguém que pode fazer essa função, ainda que com uma outra característica, mais próximo de um meio atacante do que de um meio organizador, né? E essas nomenclaturas a gente vai, enfim, trabalhando elas. Mas ele tem ocupado esse espaço. Eu acho que o Marlon pode fazer por característica também um pouquinho mais essa função. E a gente tem tentado encontrar soluções, como eu disse, sem essa peça neste momento no elenco, mas a gente continua procurando, não é mais possível para essa janela, porque já fechou, principalmente para chegadas internacionais, mais para frente a gente continua buscando. E eu acho que o ponto positivo disso é que a gente tem sido uma equipe que tem conseguido criar um grande número de chances, mesmo com a ausência desse jogador. Isso é fruto do trabalho dos jogadores, da organização que a gente conseguiu imprimir no grupo e no elenco. Se eu não me engano, saíram alguns números do campeonato e o Vasco foi a equipe que teve a maior expectativa de gol do campeonato. Eu não sei se vocês estão habituados a essa métrica, é uma métrica para medir desempenho, mas é uma métrica que fala sobre a qualidade das chances criadas, né? Então avalia quantos adversários tem na frente, qual é a posição, se a bola está em disputa, se não está em disputa, e o Vasco foi a equipe do campeonato que conseguiu ter os melhores números nessa métrica, ou seja, nós criamos boas chances, criamos chances de qualidade, faltou eficiência. Isso não tem a ver tanto com a ausência do camisa 10, mas com o momento que a gente enfrentou ali. Eu acredito que se a gente continuar criando boas oportunidades e aumentar a nossa eficiência, a gente vai sentir menos falta dessa peça durante esse momento.
É isso, né? O Maurício, o Barbieri toca ali nessa questão das estatísticas, né? Que o Vasco criou boas oportunidades aí no Campeonato Carioca. Isso é um ponto que todo vascaíno, eu acho que entende. A gente tem que realmente, quando criar, botar pra dentro da rede, ser fundamental agora no Campeonato Brasileiro. As oportunidades que o Vasco tiver, a gente tem que matar o jogo. Como eu disse aqui, cara, o Campeonato Brasileiro, todo jogo é uma decisão. Cada 3 pontos que o Vasco conquistar, irmão, a gente tem que comemorar muito realmente. Agora, você pegando aí o Vasco contra times que jogam fechado, não dá pra pegar essa estatística, né, Barbieri? O Vasco teve pouquíssima criatividade. Mas olha só, família vascaína, eu tava vendo aqui os números do Maurício Barbieri pelo RB Bragantino e realmente essa peça faz falta no sistema de jogo dele, né? A gente tem que entender também isso. Porque em 2021, onde ele teve bastante destaque, né, chegou à final da Sul-Americana, ele tinha ali até um determinado momento, né, o Claudinho, né, que é um excelente camisa 10. E, por exemplo, ó, o RB Bragantino foi o 4º melhor ataque desse campeonato em 2021, com 55 gols. E você vê, cara, que em 2022, apesar deles terem feito aí uma campanha ruim, né, foram ali, acho que o 14º colocado, mas foi um time que também fez bastante gol. E aí eles jogavam lá com esse meio armador, que não tem a mesma qualidade do Claudinho, mas é um jogador da função, que era o Johan, né, que voltou agora recentemente pro Atlético Mineiro. E mesmo assim, ó, o RB Bragantino só ficou atrás do Palmeiras, Internacional, Fluminense, Flamengo e São Paulo em número de gols. Por exemplo, ele ficou à frente do Atlético Paranaense e do Corinthians. O Corinthians foi o 4º colocado e o Atlético Paranaense o 6º colocado. Então, essa peça realmente faz falta aí no esquema do Maurício Barbieri. Por exemplo, ele tá jogando ali com Rodrigo, Jair e Andrei. E a coisa não fluiu, não aconteceu. Ele até cita na coletiva ontem, né, que o Marlon pode jogar por ali, o Alex pode quebrar o galho, tá tentando encaixar o Orediano por ali também, mas o entendimento meu, essa formação do Vasco não aconteceu. Vamos ver o que ele vai fazer aí amanhã contra o Atlético Mineiro. Para finalizar o nosso vídeo, eu sei que você tá muito contrariado aí com esse time do Vasco. Tô vendo a grande maioria da torcida do Vasco recebendo várias críticas aqui, e o Edmundo levantou essa bola aqui, ó. 2 jogadores de peso muda o patamar desse time. Vamos lá. Eu acho que o Marlon Gomes, o Peck, Pedro Raul, eles podem virar ídolos. Mas para eles virarem ídolos, para eles venderem camisa em abundância, o Vasco tem que ter um time campeão. E esse time aí, eu falei numa outra live, não sei se você estava, Fábio, esse time não me dá a certeza de que o Vasco vai ser campeão. Quer dizer, num campeonato de pontos corridos, eu acho pouco provável. Pouco provável. Mas, de novo, para a galera rir de mim, virar meme, qualquer coisa aí. Mas pega esse time do Vasco, bota o Neymar e o Lucas Moura. Nossa. Só tô pedindo esses 2 jogadores. Você não começa a enxergar Muda o patamar como um time campeão. O patamar, o sarrafo não sobe. Eu citei 2 jogadores. Claro que talvez impossível, pelo menos o Neymar, que venham jogar no Vasco agora, mas você pode achar alternativas de características muito parecidas e de nomes também, com jogadores que eventualmente poderiam voltar ao Brasil nesse momento. Mas eu só estou olhando por uma visão macro. Com 2 mudanças, com 2 jogadores, você muda o patamar desse time. É por esse prisma que a diretoria do Vasco precisa enxergar. O Edmundo, o Gui, me perdoe, assim, a visão do Edmundo bate muito com o que eu penso e a gente já está enxergando uma construção de caminho. Porque se a gente chegasse e falasse, tem que trazer uns 5 ou 6 para esse time. Não, com 2 jogadores dentro desse time que já está sendo montado no início da temporada, e aí apontamos 2 posições meio para frente, o Vasco muda o cenário. Então, assim, o problema é que a gente não enxerga nessa atual gestão esse desejo. A construção vai acontecer, mas com um pouco mais de tempo. Tá aí, né, família vascaína? Claro que o Edmundo citou ali 2 exemplos complicados, né, de jogadores de muita qualidade, né, Neymar e Lucas, mas eu vou aqui, né, um exemplo que eu sempre dou aqui, né, o Botafogo aumentou muito o nível técnico na segunda janela com o Tiquinho e com o Marçal, por exemplo, né, 2 bons jogadores e conseguir ali ajudar o Botafogo, fora de casa. O Botafogo dentro de casa realmente não foi muito bem, mas quase beliscou ali uma vaga para pré-Libertadores. Eu entendo dessa forma também. O Vasco trazendo aí um atacante de lado bom demais e o meio-campo, cara, eu acho que aumenta o nível. Eu respeito aqui a opinião de muitos torcedores do Vasco que estão indignados com esse time. Entendo que, poxa, muito torcedor acreditou nas palavras do Josh, do Salgado, do Osório. Eu não acreditei, irmão. De forma nenhuma acreditei que
quando o Osório chegou na mídia e falou assim: a gente escolheu a 777 porque eles partilham da mesma vontade de ser campeão. Copa do Brasil, brasileiro, porra, não acreditei em uma palavra desses caras, irmão. Em uma palavra. E aí, e por esse motivo, parece que eu sou um cara aqui que tô passando pano. Não, cara, mas eu sou sensato. Mas parece que alguns estão no mundo da Disney. Alguma coisa pode acontecer fora dos gramados agora na eleição aí, quando acontecer. Como eu já vi aí o Sérgio Frias, por exemplo, falando, né? Se a oposição ganhar, vai aí abrir os contratos que foi feito com a 777, buscar o melhor pro Vasco e tudo mais. Agora, fora isso, família vascaína, é uma amostra pequena. As cobranças têm que acontecer dentro de campo, Paulo Brax, mas é uma amostra pequena para você falar: vaza 777, vamos trabalhar com casos concretos, como o Sérgio Frias falou lá na live que eu estava acompanhando. A oposição ganhando, abre os contratos e vê aí realmente o que foi feito, o que não foi feito, o que foi prometido, e aí sim é uma coisa de concreto pro torcedor se agarrar. Fora isso, irmão, é o time que a gente tem. É o time que a gente tem. Essa cobrança, nesse momento, não vai fazer mudar nada até aí a próxima janela. Só que o ponto que eu coloco aqui, pegando aí as últimas campanhas do Vasco, né, por exemplo, 2018, 2019 e 2020, eu vejo que o Vasco encurtou essa distância, esse abismo que era na parte técnica. Outro ponto também interessante, que o Vasco contratava muitos jogadores que, cara, poucos jogaram aí o Campeonato Brasileiro. Cito aqui Carlinhos, né, Neto Borges. Hoje o Vasco tem ali o Léo, né, o Jair, o Pedro Raul. O Léo Jardim é um cara com experiência também internacional, capaz eu acho que vai entregar. Então acho que o Vasco tem muito mais jogadores interessantes. Não estou aqui dizendo que o Vasco é maravilhoso de forma nenhuma, mas eu acho que o Vasco encurtou, né, a diferença técnica. As atuações também dos nossos adversários chamam a atenção nesse sentido, que eu acho que o Vasco pode competir, e é aquela questão, né, você alinhar a sua expectativa. Tudo isso que eu falo aqui, confiante aí que o Vasco vai competir, cara, eu não acho que o Vasco vai pro G4. Eu não acho que o Vasco vai conquistar uma pré-Libertadores. Eu achava se o Vasco conseguisse contratar reforços até o início do Brasileiro, como foi dito. Eu não acho isso. Eu acho que o Vasco vai ficar ali numa 12ª colocação, numa 11ª, com o time que tem. Então, acho que vai competir dessa forma, diferente de alguns que acham que o Vasco vai brigar para não cair. Aí eu não acho. E aí eu toco nesse ponto, que é a questão dos times que não estão jogando nada. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.